Boa noite. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos mostre sempre o caminho que leva para a verdade e para a vida. Na noite de hoje, nós vamos falar de Deus como uma realidade definitiva em nossas vidas. Quantas vezes, ao longo da nossa trajetória evolutiva, nos distanciamos de Deus até mesmo por não conhecer ainda o que é essencial nesse relacionamento com esse ser divino chamado Deus. Eu recordo quando eu era ainda menino, que eu fiz o meu catecismo, a minha crisma, eu fui orientado para não falar o nome de Deus em vão. E isso é bastante interessante porque eu não sabia quando era em vão ou quando deixava de ser em vão. Eles diziam que não era para falar, mas também não dizia o momento ou o nível de conversa, quando era uma conversa vã ou não. Então, geralmente, nós não falávamos o nome de Deus costumeiramente no dia a dia. Em outras encarnações, possivelmente, nós também deixamos de falar no nome de Deus, porque eu recordo muito bem que na era medieval, principalmente, a Bíblia, o Novo Testamento, ele não era traduzido para a língua vernácula, cada língua própria, ou seja, para o alemão, para o francês, para o inglês. A Bíblia era somente latim e só quem compreendiam eram os senhores da igreja. E eles nos evangelizavam com as palavras e conhecimento deles. Tanto que eles disseram para nós, àquela época, que nós tínhamos que pagar uma entrada para ter direito ao céu. E tínhamos que comprar essa entrada e pagar para isso. Por isso, e nós pagávamos àquela época. Mas nós não compreendíamos o Evangelho porque nós não sabíamos latim. Então nós temos dezenas de encarnações que sempre nos colocaram no lugar que nós não deveríamos pregar e nem falar o nome de Deus em vão. Com isso, às vezes a Casa Espírita nos convida para fazer uma breve leitura do Evangelho aqui na frente, ou até mesmo para fazer a prece de abertura, e nós nos sentimos incapacitados. Quantas vezes fomos convidados para trabalhar na seara de Deus e nos recusamos, nos negamos? Um sentimento de indignidade. Eu não sou capaz, eu não sou digno, eu possuo defeitos A, B e C. Até que Kardec vem e nos diz, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e eu passei dezenas de anos e ainda estou matutando nessa primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Porque após tantas filosofias, após tantos pensamentos, tanta teologia, Kardec inicia a doutrina espírita com a pergunta: que é Deus? Ora, e ele não sabia não? Depois de tantas pesquisas, depois de tantas pessoas sábios do mundo inteiro definirem Deus, Kardec faz a primeira pergunta: que é Deus? Mas essa pergunta é muito importante, porque então Kardec está nos levando aos questionamentos. Kardec então nos diz: você pode então questionar, você pode então falar com a sua família, você pode então conversar com Deus, saber de Deus, meditar sobre Deus, tentar definir Deus, porque ele faz uma pergunta em busca de uma definição, em busca de respostas. E se você lê a resposta, ela não está fechada em si. Ele diz que é a causa primária de todas as coisas. Quais são todas as coisas? Que causas são essas? Que energias são essas? E ele começa então o Livro dos Espíritos, Evangelho, e uma série de livros depois que Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros vêm nos explicando que é Deus. Que é Deus. Mas o mais importante de tudo, hoje podemos falar sobre Deus, com Deus, podemos conversar e podemos falar com o outro que está na nossa casa, sem medo, não precisa mais ter medo. Nós podemos conversar e podemos dialogar, sim, mas nós não podemos colocar Deus no bolso, nós não podemos colocar Deus no WhatsApp, no Facebook somente, porque as frases bonitas que nós colocamos pela manhã, as frases bonitas que nós colocamos no Facebook, é como se nós estivéssemos dizendo para nós mesmos: Deus é tão simples que eu mando numa mensagem e todo mundo lê. Mas não é também tão simples assim. Nós não podemos pegar Deus e botar no bolso.
nós temos que trazer Deus para o coração. Nós temos que conversar com Deus enquanto sentimento. Mais ainda, Jesus nos disse: vós sois deuses. E quando Jesus diz vós sois deuses, Ele está dizendo que você possui em si a natureza divina. Você possui a natureza divina em si. Vós sois deuses. E mais ainda, todos verão a Deus. Então ninguém está excluído desse processo. Por mais que nesse momento eu não me sinta capaz, eu não acho que deve ser assim. Até porque nós devemos atentar para um fato muito importante. Muitas vezes na nossa trajetória evolutiva, nós vamos nos equivocando, mas equivocar-se faz parte do processo. Diz São João da Cruz, discípulo de Teresa d'Ávila: Deus habita o lado escuro da vida. Deus está na sombra. Jesus disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sadios. Eu vim e vou habitar entre os doentes, entre os enfermos, e assim o fez. Comprovando que São João da Cruz diz: Deus habita o lado escuro da vida. E habita o lado escuro da vida, para iluminar esse lado escuro da vida. Então, quando nós paramos no nosso dia a dia, pela manhã, nós acordamos, e acordamos bem. Mas quando chegamos na cozinha, nós descobrimos que alguma coisa deu errado. Não era o café da manhã que eu queria tomar. Tem uma notícia ruim lá na cozinha, e eu sinto raiva. Eu acordei bem com Deus, eu estou em paz com Deus, mas na cozinha eu fiquei enfurecido. Então, se eu estou enfurecido, eu não estou com Deus. Depois eu pego o meu carro e vou para o trabalho. Até aí está tudo bem, porque a paisagem é linda, a chuvinha cai, o clima está gostoso, e eu em paz ouvindo aquela música deliciosa no som. De repente o cara invade o sinal, e quando invade o sinal eu fico assustado, porque a vez era minha. Quando eu ouvia o som eu estava com Deus, mas quando o cara invade o sinal, que eu me encho de ódio e até grito dentro do carro, eu já não estou mais com Deus. Eu chego no local de trabalho, abraço meus funcionários, dou bom dia, abraço, converso com eles. Olha que patrão generoso, educado, bondoso. É um patrão que participa da vida dos seus funcionários. Que lindo, então eu estou com Deus. Mas eu descubro que aquele contrato que eu estava prestes a fechar, eu perdi o contrato. E com isso eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que ir atrás de outro cliente. Isso me deixa triste, contrariado, angustiado. Então eu já não estou com Deus. Então vira um samba. Eu estou com Deus, não estou com Deus. Eu estou com Deus, não estou com Deus. Vira um samba. A grande verdade é que eu realmente nem todo o tempo eu estou com Deus. Só que Deus está todo o tempo comigo. Essa só é a única diferença. É que Deus está todo o tempo conosco. Nós é que nos esquecemos e só às vezes estamos com Deus e lembrando de Deus. Essa é a diferença. Mas São João da Cruz nos diz: Deus habita o lado escuro da vida. Então, quando eu sentia raiva, quando eu me sentia enfurecido, quando o outro invadiu o sinal, quando eu perdi o contrato, Deus estava ali na minha imperfeição. Deus habita a nossa imperfeição, porque Ele sabe que um dia seremos perfeitos. E não precisa ensinar isso a Ele. Nós é que temos que aprender. E Ele acredita nisso. E Ele aposta em você. Nós é que precisamos acreditar nisso. Porque Ele já sabe disso muito bem. Não precisa ninguém explicar isso para Deus. Mais ainda, nesse processo evolutivo, nós vamos nos afastando, principalmente pelos nossos direitos de escolha. O nosso direito ao livre-arbítrio. Direito de dizer o que está certo, o que está errado, direito de decidir o que vou fazer, do que vou deixar de fazer. Mas foi Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que trouxe uma explicação muito clara. Porque eu tinha uma impressão que eu não tinha o direito de escolher. Eu faço escolhas, mas eu tinha a impressão que certas escolhas minhas eram burrice. E que eu não tinha o direito de escolher. Mas o Leon Denis vai e explica nesse livro que o poder de escolha, ele é paralelo, ele é equivalente ao meu grau evolutivo. Ele caminha junto ao meu grau evolutivo. Enquanto eu estou escolhendo o mal, isso está refletindo ao caráter, ao ser que sou. E quando eu estou escolhendo o bem, também é um reflexo do ser que sou.
Então esse direito de escolha, ele vai até um ponto que segue o meu desenvolvimento espiritual. Vai chegar um dia que eu não farei mais escolhas. Quando será esse dia? Quando eu realmente decidir que só faço o bem. Que era essa a minha dúvida. Porque eu acho que nós espíritas já deveríamos saber disso e não ter mais o direito do livre-arbítrio. E somente optar pelo bem. O problema é que dentro de nós não existe conteúdo suficiente para ser assim. Mas estudando Leon Denis justamente para descobrir sobre esse livre-arbítrio que eu não compreendia, da forma que me explicavam, porque eu queria que não houvesse livre-arbítrio, estudando isso eu encontrei o capítulo chamado A Vontade, também no mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque nesse capítulo A Vontade, então ele começa a explicar como é o processo evolutivo. E dentro desse processo evolutivo, dessa explicação do Leon Denis, eu vou contar 4 histórias. Depois, se vocês quiserem em casa, vocês podem buscar a forma científica do que eu estou falando, que está lá no livro, no capítulo A Vontade, do Leon Denis. Essas 4 histórias, nós vamos falar de modo simples, bem calmo e tranquilo, citando exemplos, justamente para que nós possamos descobrir o ser que somos. O ser maravilhoso que somos. Qual grau nos encontramos e o que estamos fazendo. A primeira história. Vocês conhecem a abelha? A abelha é um insetozinho que fica voando, pegando o néctar, o pólen das flores para fazer o mel. É simples isso. Vocês sabem, uma abelha. Vocês já foram no supermercado, em algum local, e vocês quiseram comprar um mel. Mas vocês quiseram experimentar o sabor do mel. E vocês colocaram um pingo do mel só para provar. E triscaram na língua. Esse pingo que vocês colocaram do mel, ele possui 5 gramas. É o peso dele. 5 gramas somente. Vocês sabem quanto tempo leva para uma abelha fabricar 5 gramas de mel? Quanto tempo leva para uma abelha fabricar 5 gramas de mel? 1 ano. 1 ano para fabricar 5 gramas de mel. Vocês sabem quantas flores a abelha tem que percorrer durante 1 ano para fabricar 5 gramas de mel? Quantas flores ela tem que percorrer? 40.000 flores. Durante 1 ano para fabricar 5 gramas de mel. Vocês sabiam que uma colmeia que possui 10.000 abelhas, ela precisa em 1 ano percorrer 7 milhões de flores para fabricar 10 litros de mel. Isso é fantástico. Vocês podem estar olhando para mim e dizendo assim: poxa, mas é pouco. 5 gramas em 1 ano, 40.000 flores, é só isso que uma abelha produz? Mas é só isso que Deus está esperando de nós. Deus não espera mais do que as tuas 5 gramas de mel por ano. Ele não espera mais do que isso. Ele acredita que isso é o necessário para que nós possamos mudar o universo à nossa volta, que é o que mais importa para Ele. Só 5 gramas, é só isso que Ele está pedindo. E você diz: Crispim, é muito pouco. É pouco? É insignificante 5 gramas de mel? Eu vou citar aqui um exemplo. Vocês fazem sopa fraterna na casa? Fazem a sopa? Quando vocês cortam os legumes, colocam lá o macarrão, a carne, sei lá, o frango. Quando vocês colocam tudo na panela que acrescenta água, vocês mexem a sopa? Mexem? Mexem a sopa. Agora que coisa interessante, o fulano chega e diz assim: olha, a única coisa que eu posso contribuir na casa espírita é mexer na sopa. Porque a única coisa que eu sei fazer é mexer a sopa. E o fulaninho vai lá e mexe a sopa. E você diz assim: ah, mas ele faz muito pouco, ele só mexe a sopa. E ele também se sente quase inútil. Eu só mexo a sopa, a única coisa que eu sei fazer é mexer a sopa. Você acha pouco mexer a sopa? Pois os tarefeiros da sopa aqui presentes me respondam: se não mexer a sopa, tem sopa?
tem sopa? A sopa queima, gente. Deus só quer de você 5 gramas. Mexa a sopa. Mexa a sopa. O pouco que você está fazendo na vida está trazendo resultado para as pessoas que estão em torno de você. Mexa a sopa. Mais ainda, você chega para mim e diz assim: não, Crispim, mas é porque o que eu estou contribuindo para a sopa é muito pouco. É pouco que você contribui? Vou fazer uma pergunta para vocês: quanto é 1 quilo de sal? Quanto é 1 quilo de sal? R$1. R$1 1 quilo de sal. Quantas sopas vocês fazem por mês na casa? 25 sopas, certo? Por mês. R$1 o quilo de sal. Quantas sopas você tempera com 1 quilo de sal? Quantas? Diz aí. Quantas sopas? Vai ficar salgado, não? Vamos botar aqui 1 quilo de sal, tempera as 25? Vamos botar aqui tempera as 25. Para fechar o mês de sopa, 25 sopas. Aí você olha para mim e diz assim: Crispim, na casa espírita eu só estou contribuindo com 1 quilo de sal. E é tão pouco, R$1. Fica menos ainda, porque quando você pegar R$1 e distribuir por 25 sopas, R$1 do quilo de sopa e 1 quilo dá para temperar as 25. Quando você dividir esse quilo de sopa pelas 25 e esse R$1, vai dar 4 centavos por quilo por sopa. Aí você diz assim: Crispim, que impressionante, eu só estou contribuindo R$1 por mês, mais ainda, eu só estou dando 4 centavos por sopa. É muito pouco, Crispim. É pouco? Pois me respondam quem faz sopa, se não botar sal. Se não bota sal na sopa, gente, não é interessante, não. Não é interessante. O seu R$1, meu amigo, está fazendo muito bem à casa espírita. Continue dando o seu quilo de sal, porque Deus quer de você, Deus quer que você desperte sua natureza divina nas suas 5 gramas. Então faça a doação do seu quilo de sal, mexa a sua sopa, faça o que estiver ao seu alcance, o que você sabe fazer, mas faça de verdade, faça com amor, faça com doação, que você estará transformando a sua natureza divina. Você estará descobrindo dentro de você que vós sois deuses. E com esse pouco você constrói o mundo. Segundo exemplo, a gaivota. A gaivota possui 3 movimentos. Eu vou explicar os 3 movimentos da gaivota. Depois eu vou trazer os 3 movimentos para nós, assim como eu fiz com a abelha. A gaivota se movimenta da seguinte forma. Primeiro movimento da gaivota. A gaivota está sobrevoando alto, mas ela sente fome. E quando ela sente fome, ela desce. Precisa alimentar-se na terra. Aí então ela sobrevoa os mares, procura aqueles canoeiros, pescadores, onde ela pode encontrar o peixe. E ela vai se alimentando do peixe, alimentando-se do peixe, alimentando-se do peixe, até ficar saciada. E bastante saciada, a gaivota então vai para a praia, para uma pedra bem alta. E quando ela chega nessa pedra, ela vai serenar. Ela está satisfeita. Ela vai então serenar, deixar o vento bater no seu corpo. Esse é o segundo movimento da gaivota. Vai olhar para o universo à sua volta e sentir a presença de Deus. Terceiro movimento da gaivota. Agora que a gaivota está satisfeita e todo o seu organismo está ajustado, ela levanta voo e busca um céu cada vez mais alto, chegando a voos rasantes de 80 km por hora. São os 3 movimentos da gaivota. Trazendo para nós. Primeiro movimento da gaivota. A gaivota sentiu fome, desceu à terra para se alimentar. E quando ela chegou na terra para se alimentar, ela começou a comer.
E ela sentiu prazer no que estava comendo. Por quê? Porque ela desejou estudar. Porque ela sabia que estudando ela chegaria no segundo, terceiro movimento. Então ela se matricula, faz ensino fundamental, ensino médio, primeira graduação. Mas ela começa a perceber, pela vaidade dela, que ela precisa estudar mais. Então ela vai para a segunda graduação, depois para a terceira graduação, ela vai para um mestrado, ela vai para um doutorado, um pós-doutorado, e ela vai estudando, e ela vai estudando. Nada contra, estude. Mas não tem fim não. Não tem hora que para ensinar, não tem hora que para conviver, não tem hora que para serenar. Porque depois a gaivota que desceu para alimentar-se, ela precisa de um carro. Mas até aí tudo bem. Mas o problema é que depois, o filho, a esposa, não sei quem, também precisa de um carro. Até aí tudo bem, todo mundo agora já tem um carro. Mas a gaivota descobre que carro bom é aquele que a gente troca todo ano. É por causa das peças. As peças estragam. Então nós vamos trocando de carro o tempo todo. Nunca para. Nós temos 40, 50 anos de idade, já possuímos 20 carros. Carro de todos os modelos, de todas as cores. Nada contra quem quer ter, mas não enche. Não chega um momento que a gaivota está satisfeita nesse processo de descer para alimentar-se? Depois que é uma casa de praia, que é uma casa no centro, uma casa no campo. Nada contra. Não sei se consegue morar em 5 casas, mas nada contra. Mas não para de encher, é sempre querendo mais. É porque esse blazer está lindo, mas amanhã eu preciso de outro blazer. E no domingo de outro, na segunda de outro, e essa calça é muito bonita. Mas se eu tivesse uma dúzia dessas calças, eu tenho uma amiga que tem 600 pares de sapato. Entendem? Não para de encher, não chega um momento. Vamos para o segundo movimento da gaivota. No segundo movimento da gaivota é interessante. Foi o que ela fez? Ela serenou, meditou, sentiu a presença de Deus. Vamos para o nosso segundo movimento da gaivota. Quando terminamos de nos alimentar, nós serenamos, Quantas horas de meditação por dia nós estamos fazendo? Não estou criticando ninguém, até que não precisa nem responder. Quantas horas de meditação? Oração. Só os 15 minutos da manhã e da noite? E se a gente descobrisse que oração não são 15 minutos de manhã e de noite, ali é só uma ligação, um WhatsApp para Deus, que na verdade oração é estado de espírito. Você é oração. Você é oração. E a oração? O segundo movimento da gaivota. Está acontecendo o segundo movimento da gaivota? Eu estou serenando? Eu estou deixando sentir Deus bater em mim? É isso que eu estou fazendo? Ou ainda estou no primeiro movimento da gaivota? No primeiro movimento da gaivota. Sem sair do primeiro, que é alimentar-se. Certa vez, eu estava em casa, então eu estava dormindo. Eu durmo só e no escuro. Era 3 horas da manhã, um horário que costumeiramente eu acordo, mas houve ali um diálogo diferente naquela noite. Eu estava deitado na minha cama, no escuro, e aí eu deitado ali com os olhos fechados, eu ouvi quando um espírito disse dentro da minha consciência, e me fez uma pergunta interessante. Ele perguntou assim: se você morresse agora, você não vai levantar dessa cama, seu corpo não. Você morreu, desencarnou. Eu queria lhe perguntar, o que é que você vai fazer? Nesse instante que ele me fez a pergunta, eu gelei. Não que eu tivesse medo de morrer, até que eu acho que morrer vai ser uma dos melhores presentes de Deus que Ele me dará, será desencarnar. E aí, naquele instante que eu estava ali, eu formulei a resposta, mas quando eu fui formulando a resposta, ele disse assim para mim: e não tem o WhatsApp nos planos espirituais. Não tem Facebook também. E se você tentar levantar-se e ir até o quarto da sua mãe conversar com ela, ela não vai lhe ouvir, porque ela é evangélica e não acredita em mediunidade. Ela não vai nem saber que você está ali perto.
Então, se você desencarnasse hoje, e eu pergunto para você, se você desencarnasse hoje, agora, sentado nessas cadeirinhas que vocês estão aí, e que vocês não iriam levantar dessas cadeiras com o corpo de vocês, somente o corpo espiritual, respondam para mim uma coisa: o celular não vai funcionar. Presta atenção no que eu estou falando. O celular não vai funcionar. Se você tentar ir na sua casa também, olha que talvez ninguém lá vai lhe escutar. Também não vai escutar. Me respondam uma coisa: como é que vocês vão se comunicar? Qual vai ser o nível de comunicação que vocês vão ter? E com quem vocês vão falar? Me respondam isso. Até porque vocês podem dizer assim: Crispim, o nível de comunicação é o pensamento. E como é que a gente conversa em pensamento? Nós já serenamos os pensamentos para tentar conversar? Para tentar entender os nossos próprios pensamentos? Vocês podem até dizer assim: não, Crispim, aí eu vou tentar conversar com Deus. É? E como é que a gente assim conversa com Deus? Eu estou falando para vocês do segundo movimento da gaivota. Nós estamos fazendo o segundo movimento da gaivota. Vocês leram Nosso Lar. Eu vou lembrar para vocês os 3 primeiros capítulos de Nosso Lar. André Luiz desencarna, e André Luiz passa de 8 a 9 anos no... Por que ele ficou lá 8 a 9 anos? Segundo contam, porque ele não sabia o segundo movimento da gaivota. Ele não sabia sequer que tinha desencarnado, o que era que estava acontecendo e como formular uma oração. Qual era a conversa que André Luiz ia ter com Deus, com mentores espirituais, se ele não conversava aqui na Terra? E não é aqui que nós devemos aprender? Nós não viemos para cá, não foi? Aqui não é uma escola? Não viemos aprender? Não estamos sabendo? Pois foi esse o motivo que André Luiz ficou lá, 8, 9 anos no umbral. Ele não sabia o segundo movimento da gaivota. E vocês podem dizer assim para mim: Crispim, mas o André Luiz era médico e fez o bem. Fez. Eu não sei se vocês se recordam, mas está lá em Nosso Lar. Vocês sabem quantas pessoas André Luiz atendeu gratuitamente? Quantas pessoas André Luiz atendeu gratuitamente? 6.000. 6.000. E vocês sabem quantas pessoas desses 6.000 se recordaram de André Luiz? 15. Só 15. E André Luiz estava no umbral. E André Luiz estava no umbral. Nós temos que nos recordar do segundo movimento da gaivota, porque nós vamos ficar aqui o tempo inteiro e não vamos sair do primeiro movimento da gaivota. Vocês querem que eu fale do terceiro? Acho que não precisa, né? Voar bem alto no céu. Será o terceiro. E temos que chegar lá antes de desencarnar. Terceiro exemplo, o João de Barro. Conhece o João de Barro? Fotografia, num programa de televisão. Já viram a casa do João de Barro? Já viram a casa do João de Barro? O João de Barro tem portas na casa? Tem portas na casa? Não, né? Nem tem a moldura, a armação lá para colocar uma porta, só é um orifício. Vamos aprender então um pouco com o João de Barro? O João de Barro não tem portas. Mas vamos observar uma coisa. Em nossa casa, tem portas? Tem portas. Tem portões? Tem portões. Cadeados, fechaduras, cerca elétrica, alarme, câmeras, tudo tem. Tudo tem. O João de Barro confia tanto que ele não põe portas. Ele não põe portas. Aí vocês devem se perguntar assim e me perguntar também, se vocês quiserem. Crispim, mas você está insinuando que nós não vamos mais botar porta nas nossas casas? Pois, amigo, com portas está acontecendo o que está acontecendo, imagine se tirar as portas. Não amanhece ninguém vivo dentro da casa. Mais ou menos por aí. Nós chegaremos um dia que nossas casas não terão portas. Com fé em Deus, porque nós estamos caminhando para um mundo de regenerações e felizes. Então eu acredito que nesses mundos, porque nós só colocamos portas por medo. Então nós estamos caminhando para essa libertação.
Tá, mas não é dessa casa que eu estou falando quando eu converso com vocês sobre o João de Barro. É de outra casa que eu estou falando. Dessa casa. Dessa casa. Aí vocês vão me dizer assim: e eu coloco portas nessa casa? Deixa eu perguntar para vocês, mas não precisa responder. Deixa eu perguntar. Primeiro, nós não colocamos porta nessa casa? Tá. Primeira coisa, quando você está numa convivência com um familiar seu, lembra daquele familiar que você disse: eu nunca mais falo contigo? Colocou portas na boca? Na casa espírita você entra por uma porta e não entra pela outra, porque tem um tarefeiro que você não fala. Você colocou portas na sua boca? Porque você não fala por quê? Colocou cadeados. Mais ainda, quando você está no local de trabalho, quando você está no clube com os amigos, quantos deles você não fala? Mais ainda, você está numa reunião e você diz assim: eu não vou opinar. Eu não vou opinar porque eu não gosto do diretor da casa espírita. Então eu vou ficar com minhas portas fechadas. Quantas vezes fazemos isso? Colocamos porta na boca? Mais ainda, você pode falar o tanto que você quiser, mas eu não vou te escutar. Eu não te dou ouvidos. Eu não escuto o que você fala. E quando eu escuto, entra aqui e sai aqui. Colocou portas no ouvido? Não escuta mais as outras pessoas? Colocou portas? Mais ainda, você passa e eu não enxergo. Vocês já ouviram falar das pessoas invisíveis? Aquele fulano que estava na calçada pedindo esmola há 30 anos. Ele desencarnou ontem. Quando eu chego no meu local de trabalho, a pessoa olha para mim e diz assim: Crispim, você ficou sabendo que aquele homem que pede esmola na calçada, ele desencarnou? Eu digo assim: quem? O homem que pede esmola na calçada. Ai, tem um homem que pedia esmola na calçada? Eu nunca vi. Ele estava há 30 anos pedindo esmola na calçada da empresa que você trabalha. Mas você nunca viu porque você botou cadeados na sua visão. Eu não vou olhar para os seus problemas. Eu não vou olhar para as suas dificuldades. Eu não vou olhar para as necessidades da casa espírita. Botou portas na visão. Mas ainda, isso é um caso que eu nem vou pensar. Está aí uma coisa que eu não penso. E quando você fala, eu não vou pensar nos seus problemas. E a casa espírita que se vire. E o meu companheiro de trabalho que se vire. Porque eu não vou pensar, porque o problema não é meu. Quem é diretor da casa é você, não sou eu. Quem é gerente da loja é você, não sou eu. Eu não preciso pensar nisso. Botou portas no pensamento. Se eu for falar aqui onde nós botamos porta, eu vou ficar a noite inteira. A noite inteira. Mas vamos chegar no ponto mais importante. Quando nós dizemos assim: está aí uma pessoa que eu não gosto. Está aí uma pessoa que eu não convivo. Está aí uma pessoa que eu não amo mais. Está aí uma pessoa que eu não sinto nada. Está aí uma pessoa que para mim é indiferente. Colocou portas no coração, meu amigo. Você está se recusando a amar. E nós viemos aqui fazer o quê? O que foi que nós viemos fazer na terra? Negar-se a falar, a ouvir, a ver, pensar, sentir. Foi isso? Encher de portas e cadeados? O João de Barro não coloca portas, mas ele constrói a casa contra o vento. Ou seja, os fundos da casa fica contra o vento. E aí quando o vento bate nos fundos, segue. Não entra, para não bagunçar a casa dele. Ele segue. Cautela é diferente de se isolar do mundo. À medida que nós vamos colocando portas, nós vamos nos fechando dentro de nós. E vamos sentindo uma depressão tão grande e uma tristeza
tão grande e uma melancolia imensa. Porque as portas eram para estar abertas. Ou melhor, nem portas deveriam existir. Nem portas. Quarto exemplo. O mar. O mar. Vamos aprender com o mar, depois vamos trazer para nós. Eu sei que aqui não existe mar, praia. Mas sei que vocês vão muito à praia, claro. Eu acho que vocês devem ir praias ali em Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Vocês já foram à praia no Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para vocês assim, como foi que vocês se sentiram a primeira vez que vocês foram no mar, na praia? Vocês chegaram na praia e viram o mar. A praia, as ondas, a água, o vento, o sol. Qual foi a nossa reação? Nós olhamos, aí nós dissemos assim: meu Deus, é muito lindo. É grande, é azul, é verde, tem ondas. Que coisa linda, a cor mais linda que Deus criou no mundo foi o mar. E aí a gente se encanta. Aí todas as férias nós vamos para a praia, para o mar, porque é muito lindo. E aí nós queremos conhecer as praias de Fortaleza, as praias do Piauí. As praias do Piauí, 24 horas por dia, 365 dias do ano, as águas são mornas, nunca são frias. E você fica assim: meu Deus, eu preciso conhecer também as praias de Porto Alegre que são geladas, porque eu queria saber como é uma água gelada. E você sai percorrendo o mundo inteiro. Quando você vai em Paris, aí você descobre que Paris não tem praia, que triste. Mas você dá um jeito, vai para outro lugar e você sai pesquisando e conhecendo todas as praias, porque você é apaixonado pelo mar. Ok. Só que depois que você entrou no mar pela primeira vez, naquele dia, você descobriu uma coisa assim, não muito boa. Porque quando a água bateu, que sal. Quem foi que salgou esse negócio que não sabia botar a quantidade correta? Muito sal. Você se incomoda. Depois você descobre que quanto mais vai entrando no mar, menos segurança você tem, porque as ondas são traiçoeiras e pode lhe tragar. Você já fica com medo. Você já não confia tanto no mar. Você só vai até um limite. Depois, quando você avança um pouco, aí uma pessoa lá grita: cuidado que tem tubarão. Você recorda logo do filme do Spielberg. O tubarão vem, que come a perna, que come o braço e o sangue derrama. Você já fica com o terror sobre o mar. Depois você tomou tanto banho que esqueceu do protetor solar. No outro dia, pense como está a pele, toda ardendo. Mas ainda as águas vivas queimam, viu? Queimam sim. E aí o que acontece? Você descobre que o mar não é tão lindo assim. Observe só. Vamos trazer o exemplo para nós agora, como nós estamos fazendo? No exemplo para nós, vamos lá. Quando você olhou para aquele rapaz pela primeira vez, ou então para aquela menina a primeira vez, gente, vocês disseram assim: que gatinho, lindo, vou casar com ele. E casaram. E o rapaz diz: essa é linda, vou casar com ela. E casaram. Aí vocês tiveram o primeiro filho. Meu Deus, o primeiro filho foi a coisa mais linda do mundo. Porque aquele bebezinho, vocês não queriam nem trabalhar. Se pudesse não ir mais para lugar nenhum, só para ficar olhando para o bercinho. Aquele bebezinho lindo, tão fofinho, tão bonitinho, filho seu. Que coisa linda. É como ver o mar. É como ver o mar, que coisa bela. Aquela menina, aquele menino, aquele filho, que coisa linda. Pois é. Só que depois, com 5 anos de casamento, você descobriu que essa água é salgada. Você descobriu que não está mais tão seguro, porque quanto mais você entrou nesse mar, mais você sentiu terra faltando no solo. Você descobriu uma coisa fantástica, sabe o que foi? Tem tubarão. Tem tubarão. E esse filho lindinho do berço cresceu. E agora você está olhando para os tubarões. Mas ainda, não tem aquele gatinho que você casou? Pois é, nem miau não faz mais. Virou tubarão. Virou tubarão. É mais ou menos assim
que nós vamos percebendo esse relacionamento. É como o mar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Vocês foram no mar, vocês viram que era lindo. Depois vocês descobriram que tem tubarão, que tem isso e tem aquilo. Nas férias de vocês, vocês deixaram de ir ao mar? Deixaram? Vocês continuam achando o mar lindo? Pois é. Pois continue achando o marido, a esposa, lindos. Eles são o mesmo mar que você se casou há anos atrás. O mesminho. É porque quando você casou, você não observou nos tubarões, mas já existia ali dentro. Porque não existe mar na terra que não tenha tubarões, que não tenha água-vivas, que a água não seja salgada, que o sol não queime. Não existe este mar na terra. Então vamos aprender a amar os nossos mares que está lá em casa, porque eles são lindos, depende de como eu olho para eles. Só para finalizar a história do mar, onde nascem as pérolas? Que mora onde a ostra? Pois é, esse mar tem pérolas, gente. Esse mar tem pérolas. Esse marido, essa esposa, esse vizinho, esse amigo, esse mar tem pérolas. Temos que aprender a perceber as pérolas que existem nos outros. Temos que aprender. E aí, para que nós possamos entender melhor a natureza divina que existe em nós, vamos tentar a partir de hoje dar as nossas 5 gramas de mel que a abelha produz. Só 5 gramas, gente. Pode crer, Deus não quer mais do que isso. 5 gramas. Segundo, vamos tentar serenar. Vamos tentar acalmar o segundo movimento da gaivota. Vamos tentar vibrar no nível do amor. Não vamos mais colocar portas. Vamos amanhã pela manhã chamar o carpinteiro. Vocês sabem quem é o carpinteiro, não sabem? Vamos chamar o carpinteiro para ele tirar as portas. Chega em casa e diz: carpinteiro, tire as portas do meu coração. Tire as portas da minha mente, da minha consciência, da minha boca, dos meus ouvidos, dos meus braços que não sabem mais abraçar, das minhas pernas que não sabem mais caminhar rumo ao próximo. Carpinteiro, tire as portas que eu ingenuamente coloquei. E vamos aprender a olhar para as pérolas que existem nesse mar. Vamos aprender a olhar. Certo dia um homem, ele tinha um pensamento. Ele pensava assim: se um dia, meu Deus, eu desencarnar, e esse dia for hoje, ó Pai, o que eu farei da minha vida? Sabe, eu vivi tantas coisas e eu acumulei tantas coisas. Mas eu tenho dúvida, Deus. Eu tenho muitas dúvidas e eu tenho dúvida se realmente eu fiz o bem. E se eu estou deixando na terra algo plantado de bom. Sabe, Deus? E nessa dúvida, eu vou tomar de uma semente de laranjeira. E essa semente de laranjeira, Senhor, eu vou jogar na terra. Porque eu quero ver o que vai acontecer. Porque Deus, se ela produzir frutos, Pai, se ela produzir frutos, eu deixarei para o mundo laranjas. Já terei contribuído com a humanidade. Já terei feito alguma coisa. Então, Deus, eu vou cavar um buraco e nesse buraco eu vou jogar a semente. E quando eu jogar a semente de laranja, Senhor, eu vou estar contribuindo na terra. Ele cavou o buraco e jogou a semente. Quando ele joga a semente, acontece algo fantástico. A semente abre os olhos. Era uma semente que tinha olhos, tinha boca, tinha ouvidos. E ele fica olhando para aquela semente ali jogada naquele solo. E quando ele olha para aquela semente, a semente abre os olhos. E ele aproveita para conversar com as sementes de laranjeiras que ele jogou na terra. E ele começa a perguntar assim: semente de laranjeira,
Eu sei que eu te joguei na terra. Eu sei que esse buraco na terra é fundo. E eu sei que eu vou te soterrar. Eu sei que os problemas irão te sufocar, semente de laranjeira. Mas semente de laranjeira, você sabe que você vai germinar. Você irá brotar. E quando você brotar na terra, semente de laranjeira, nós vamos ver nascer ali um galinho verde, um galinho simples e insignificante que vai nos dizer: eu vivo e eu venci esse solo. Sabe, semente de laranjeira, eu te coloquei na terra. E eu sei que você pode em diversos momentos estar pessimista. Você não acredita, você nem sabe que vai vencer, você ainda não sabe o que você vai ser. Mas sabe, semente de laranjeira, ao germinar você vai crescer. E ao crescer, semente de laranjeira, você vai ter um tronco forte. E esse tronco forte, semente de laranjeira, vai dar galhos. Cada galho será um filho seu. Será um vizinho, será um amigo, um companheiro de trabalho. Será aquela menina, aquele rapaz da universidade. O vizinho do da direita, o vizinho da esquerda. Cada galho, semente de laranjeira, eu te coloquei na terra para que você possa sustentá-lo. E você vai crescer e terá galhos. Semente de laranjeira, você terá tantos galhos que irão brotar folhas. Ah, semente, você nem sabe quantas milhões de folhas na terra você vai brotar. Folhas cairão e folhas nascerão, num eterno renascer de folhas, nos galhos que sustentam. Sabe, semente de laranjeira, e essas folhas irão projetar uma sombra deliciosa, e o viajor cansado irá descansar na tua sombra, semente de laranjeira. A tua sombra servirá para que o homem refaça os seus pensamentos. Sabe, semente de laranjeira, eu sei que você cansou da vida, eu sei que você está triste, e eu sei que você nem acredita no que eu estou lhe dizendo, e eu sei que você vai se sentir sufocado. Mas sabe, semente de laranjeira, após as folhas virão as flores. E com a chegada das flores, os perfumes. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, afirma, no capítulo 2, versículo 14, o homem é a essência divina pela qual o seu perfume preenche todo o mundo. Ah, semente de laranjeira, quando você souber que você será flores, e o teu perfume encherá o mundo do conhecimento de Deus. Deus só vem ao mundo, semente de laranjeira, por ti, através de ti, por meio da tua pessoa. Os teus braços que abraçam, semente de laranjeira, é o abraço de Deus na terra. Os teus pensamentos formulados, semente de laranjeira, são os pensamentos de Deus na terra. O teu amor que pulsa no coração, semente de laranjeira, é o amor de Deus na terra. O teu caminhar é o caminhar de Deus na terra. Deus se manifesta na terra por ti, através de ti, semente de laranjeira. E quando você tiver flores, o mundo inteiro sentirá o perfume de Deus na terra, porque você o produziu. Semente de laranjeira, você sabia que você terá frutos? Frutos, Senhor, semente de laranjeira, laranjas, e as pessoas tomarão da tua fruta, fará o suco e beberá do mel da tua fruta, ela provará o mel da tua fruta, e o mundo inteiro, semente de laranjeira, só terá laranjas porque você deixou produzir laranjas, e o mundo inteiro será doce, porque sentirá os doces das tuas laranjas. Você, semente de laranjeira, que está aí soterrada na terra. Ô semente de laranjeira, o homem tomará da tua semente, e o mundo inteiro terá laranjeiras, porque você brotou na terra. Porque você brotou na terra. Nós ficamos 50 minutos conversando. 50 minutos eu olhando nos olhos de vocês. 50 minutos aqui. Foi bom. Muito bom. Muito obrigado. De verdade.
Muito obrigado de verdade. 50 minutos juntos. Muito obrigado de verdade. Que Deus permaneça no coração de vocês, sementes de laranjeiras, e que vocês sigam em paz sempre. Eu tenho um sonho. Lá no Piauí, nós temos uma casa espírita, que é mais ou menos do tamanho desse palco, com isso aqui. Eu estou percorrendo o Brasil inteiro. Estou vendendo um livrinho, custa R$20, e uma agenda do mesmo espírito do livro, que custa R$30. Todo o dinheiro é para a compra do terreno e para a construção da casa espírita. Se vocês puderem ajudar, está ali atrás, comprem. Essa semana, depois de 3 meses, nós conseguimos comprar o terreno. A partir da próxima viagem, porque essa viagem ainda é para pagar o terreno, a partir da próxima viagem, nós já vamos começar a comprar os tijolos. Se você não puder comprar, então eu peço que você ore para dar certo. Eu peço que vocês peçam a Deus para dar certo. Porque se vocês me perguntarem se existe um sonho maior na minha vida, não existe sonho maior do que erguer casas de Deus nesse planeta. Que nós possamos fazer sempre a nossa parte. Somos semente de laranjeiras, mas seremos árvores frondosas, produzindo os frutos. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado por me aceitarem entre vocês e por permitir essa convivência de 50 minutos. Muito obrigado.